Bem-vindos ao Wellness Lounge. Estamos aqui mais uma vez, eu e meu querido amigo, colega Manuel Pinto Coelho. Hoje com um convidado muito especial. Vamos a falar um assunto muito importante, não só para as mulheres, mas também muito importante para as mulheres pela questão hormonal, que é a osteoporose e a perda da densidade óssea. E temos aqui conosco o Dr. Pedro Coelho, que é o representante da OsteoStrong, e ele já vai explicar-vos o que é a OsteoStrong e o que faz. Ahm, Temos aqui conosco o Dr. Pedro Coelho, que representa a OsteoStrong, que é uma líder e pioneira no desenvolvimento da tecnologia da densidade óssea, e vai nos explicar como é que isso chegou a Portugal e como é que funciona. Dr. Pedro, bem-vindo. Obrigado por estar conosco. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, uma honra poder partilhar a OsteoStrong convosco e com os vossos ouvintes. Eu sou médico dentista e já há muitos anos que tenho uma perspectiva muito holística em relação aos meus pacientes e também integrativa e dedico muito à cirurgia oral. E dá alguns anos esta parte nós temos vindo a ter problemas com alguns medicamentos que são prescritos para o tratamento da osteoporose, nomeadamente os bifosfonatos, que nos podem causar osteonecrose dos maxilares, como um dos efeitos secundários. E, portanto, esta problemática da osteoporose e dos bifosfonatos esteve sempre muito presente na minha prática clínica. E aqui há uns anos eu descobri que nos Estados Unidos havia uma técnica que permitia às pessoas melhorarem a sua densidade óssea só à base de exercício, sem recorrer à medicação, que era a OsteoStrong. Isto para mim fez um sentido enorme e achei que Portugal e os portugueses precisavam de ter esta tecnologia cá no nosso país, e foi assim que eu decidi trazer a OsteoStrong para Portugal. Isso é mesmo fantástico, ter algo especializado mesmo com cuidado da saúde óssea, não é? E Pedro, pronto, chamo de Pedro, Claro que sim. também é meu dentista, portanto tenho imensa admiração e orgulho e estou muito contente com os tratamentos que tem, mas como é que tem sido isso aqui em Portugal? Por exemplo, a OsteoStrong está em Oeiras, certo? Está Exato. ali, pronto, está fácil de chegar. Mas como é que tem sido as pessoas, a abertura das pessoas a um ginásio, vamos dizer, que é o que vocês têm lá, por acaso já Uhum. estive no espaço, é um espaço mesmo espetacular. Hum, Abertura das pessoas a virem tratar da densidade óssea ali. Estão a ver o valor? Como é que isso está nesse panorama nosso hoje em dia? Isto, nós chamamos o ginásio dos ossos. É claro que a OsteoStrong não fortalece apenas os ossos, mas também tudo o que está à volta, os músculos, os ligamentos, os tendões, as articulações, e tem efeitos extraordinários, e podemos falar um pouco disso a seguir. Realmente o conceito é disruptor e é diferente de tudo aquilo que existe. E por isso causa alguma estranheza inicial nas pessoas. Um, Porque as pessoas não estão habituadas a este tipo de exercício. Portanto, de início, muitas pessoas ficam de pé atrás e acham que é bom demais para ser verdade e que não é difícil ter resultados. Tem que ver Mas para crer, não é é? um bocadinho, é como São Tomé, não é? Tem que ver para Uhum. crer. Mas o que é um facto é que com tempo e, acima de tudo, com consistência, as pessoas têm resultados. Têm resultados, e nós já temos vindo a ver isso em várias pessoas, nossos membros, que estão connosco já há uma série de meses. Nós abrimos em maio do ano passado, que começámos a atividade. Temos pessoas que estão connosco desde o início e já começam a ver resultados extraordinários a nível da melhoria da sua densidade óssea. Pessoas que tinham diagnóstico de osteoporose e que neste momento deixaram de ter. É incrível. Uma coisa que eu achei fantástica quando eu visitei o espaço foi que, pronto, estava à espera de ver um ginásio com máquinas, como tem máquinas, mas é toda uma parte do trabalho no equilíbrio, que tem, claro, tudo a ver com as pessoas que caem e têm alguma falta de densidade óssea, estão muito mais propensas às fraturas. E vocês também trabalham essa parte do equilíbrio, que eu achei isso mesmo fantástico. Como é que isso agrega nesse fortalecimento ósseo? Pronto, eu não sou especialista em osteoporose, nem sou ortopedista, nem em ossos. Mas os ortopedistas costumam muito dizer que uma fratura para osteoporose tem essencialmente três pilares. Um deles é a densidade óssea, ou a falta dela, é a falta de força muscular e é a falta de equilíbrio.
E, portanto, nós na OsteoStrong conseguimos realmente ajudar as pessoas nestes 3 pontos. Nós, através dos exercícios que fazemos, conseguimos que as pessoas melhorem dramaticamente o seu equilíbrio, e é das primeiras coisas que as pessoas sentem, uma diferença incrível a nível do equilíbrio. Depois é a nível de força muscular, e quando eu digo força muscular não é para as pessoas ficarem com os músculos enormes, não é um trabalho de hipertrofia, não é isso, mas é aumentar a força de contração muscular, que efetivamente se consegue de uma forma até relativamente rápida, ao final de poucas sessões, acima de tudo para as pessoas poderem fazer a sua vida, as suas atividades diárias, poderem fazer as coisas em casa, poderem ir ao supermercado, poderem muitas vezes brincar com os netos, porque muitas vezes são pessoas que quando têm já osteoporose, são pessoas já com uma idade um pouco mais avançada, e permite as pessoas voltarem a fazer terem uma coisas que já qualidade de não vida, faziam há não uma é? série de anos, porque efetivamente tinham alguma fragilidade e tinham medo de cair e de se magoar. Muito bem, muito obrigado pelo esclarecimento, muitos parabéns pelo trabalho e obrigado por ter aceito o convite de estar aqui connosco a falar do seu método, que é totalmente inovador em relação a um problema que não é ortopédico, é um problema metabólico, não é? Como sabe também melhor que nós, e como tal faz todo o sentido que nós aqui no Wellness Lounge, provavelmente a minha querida Thaís, se tenha lembrado de convidar, porque é um método totalmente inovador. Nós damos a mão a tudo quanto possa ser, por mais inovador que seja, antigo ou inovador, tudo quanto possa ajudar quem nos ouve e quem nos escuta e quem pretende realmente ter níveis acrescidos de saúde. Curioso, é um método que não me passava pela cabeça que pudesse existir uma doença essencialmente metabólica. Como é que é possível, através da vossa ação, melhorar o quadro? Pergunto, qual é o mecanismo de atuação do OsteoStrong? Pronto, a OsteoStrong baseia-se num princípio que é chamada Lei do Wolff, que vem desde o século XIX, que é o princípio sob o qual os ossos e os músculos, quando são sujeitos a uma carga, essencialmente uma carga compressiva, eles se fortalecem. Portanto, o princípio da OsteoStrong é precisamente esse, é nós conseguirmos dar um estímulo ao corpo para que o nosso sistema nervoso central perceba esse estímulo e desencadeie uma resposta normal, intrínseca do corpo humano, de adaptação e regeneração dos tecidos, adaptação a esse estímulo, e neste caso aquilo que nós fazemos é como se fosse uma simulação de forças de impacto, porque sabemos que são as forças de impacto que fortalecem os ossos, então nós fazemos uma simulação de forças de impacto de uma forma perfeitamente controlada e segura, que qualquer pessoa de qualquer disponibilidade física consegue fazer, de maneira que realmente exista este recurso que o nosso corpo tem de se adaptar a esse estímulo e de fortalecer os ossos. E fortalecer também tudo o que está à volta. Coisa que é uma factualidade, como tu sabes, e claramente o Pedro também sabe com certeza, que muitas situações de osteoporose acontecem por desertificação do osso de sais que fazem a maior das faltas, especialmente potássio, magnésio, cálcio, Vitamina D. por aí fora, que acontecem em casos de acidose metabólica. Uhum. Portanto, quando o pH está mais baixinho do que deveria, para baixo de 7,5, o corpo, para se defender, o que é que faz? Vai buscar minerais basificantes ao osso, mobiliza-os para a circulação sanguínea para atenuar essa acidez, não é? O ideal seria entre 7,3, 7,4, como nós sabemos, e sempre que há essa questão, o corpo está mais ácido do que deveria, vê-se uma análise muito simples que nós pedimos, que é o pH urinário, que muitas das vezes está para baixo de 6. E nós, então, nessa circunstância, em consulta, peço para as pessoas dirigirem-se ao corredor e verem uma frase que está escrita lá no livro do Nobel da Medicina, 1931, Otto Warburg, que diz que nenhuma doença, incluindo o cancro, se consegue desenvolver em ambientes alcalinos, pela importância gigante que tem a alcalinidade. As pessoas ficam velhas, porque dizia lá o homem, o fantástico Otto Warburg, o trabalho dele só não foi mais conhecido porque ele teve a usar ser médico do Hitler e as pessoas não lhe perdoaram, como se interessasse
para alguma coisa de quem é que o homem era médico, e em terceiro, que o homem é de facto um gênio e percebeu que em ambientes ácidos, que em ambientes básicos, portanto, ambientes não ácidos, era mais difícil as doenças instalarem-se. E então, o que é que nós fazemos quando percebemos realmente que o pH que está mais ácido do que deveria, está para baixo de 6, temos que alcalinizar. Nós somos 70% de água, como é sabido, e portanto, se a pessoa se quer na linha do Otto Warburg alcalinizar o corpo, para que haja menos probabilidade da pessoa adoecer, tem que começar pela água, que nos constitui em 70% do nosso corpo, como a gente sabe. Alcalinizar o corpo é contrariar a acidez inevitável e inexorável que o crescimento comporta. Se o processo de envelhecimento é um processo de acidificação inevitável, o bebê nasce alcalino, porque é que a gente adora aquele cheirinho que ele tem quando nasce. O rapazinho de 76 anos, o cheiro já não é propriamente a mesma coisa, embora me defenda muito bem. E então, isto o que é que tem a ver com a osteoporose? Tem, porque a forma que o corpo tem para naturalmente se alcalinizar, para contrariar o processo inexorável da acidificação, é ir buscar ao osso os minerais alcalinizantes que o basificam, portanto, que combatem essa acidez. E daí, como o osso deixa sair cálcio, deixa sair magnésio, deixa sair potássio, todos esses chamados minerais basificantes, o osso perde. Vai para o sangue, deixa de estar no osso. Deixa de estar no osso, a pessoa fica com osteoporose, com osteopenia primeiro, com osteoporose depois. Por isso é que é curioso como é que um aparelho como o vosso, por meio de impulsos, não é? Que interferem com o músculo e com o osso, conseguem contrariar este processo. Porque, logicamente, que eu fico com uma curiosidade muito grande e estou na primeira linha, na expectativa de ver como é que pode beneficiar os nossos estudantes. Claro que sim, e eu espero vê-lo em breve no nosso centro, em Oeiras, para experimentar pessoalmente e comprovar a técnica e perceber ainda melhor, porque é muito difícil explicar sem as pessoas verem e perceberem exatamente qual é o conceito. Deixa-me dizer, Pedro, eu se calhar envio lá mais depressa doentes meus do que propriamente eu ir lá, porque graças a Deus eu não tenho osteoporose nenhuma, porque não dou hipótese que o meu organismo que perca, que o osso, que elimina ou que envie os minerais que tanta falta lhe fazem, principalmente o cálcio, potássio e magnésio, para a consciência, porque eu só bebo água alcalina. Não as águas que normalmente existem, as águas de mesa, cada uma mais ácida que a outra. A mim é preciso falar de nomes, mas é evidente que não vou falar de nomes, que quando se fala é para dizer bem, não é para dizer mal, salvo uma honrosa exceção ou outra. Mas, portanto, a maioria larga das águas de mesa são ácidas. O que é que acontece? A pessoa está a beber a água, a propósito da osteoporose, a pessoa está a beber a água, está a deitar achas para a fogueira da acidez que o organismo já de si nos provoca. Enfim, Eu acho que, mandar sem acabar. dúvidas, é um dos fatores que contribui, não é? Isso aí sabemos, tanto pela evidência científica como na parte clínica que vemos, não é? Vemos muitas pessoas em clínica que vêm com essas queixas. Para as pessoas que não percebem, a osteopenia é um passo antes da osteoporose. É a perda de densidade óssea, mas não chega a ponto da osteoporose, que é mesmo um risco de fraturas muito alto. E uma parênteses importante é nas mulheres, porque a falta do estrogênio, por Isso. exemplo, quando entramos na menopausa e os ovários deixam de produzir aquele estrogênio, o estrogênio sendo não só uma hormona anti-inflamatória, mas uma hormona que influencia a produção dos osteoblastos, que são as células que constroem os ossos. Ou seja, uma das grandes consequências da menopausa, para quem não se cuida, pode muito bem ser a osteoporose. Tal e qual. Tem aí uma componente genética, sim, mas o que conta mais que tudo é o estilo de vida. E Pedro, por isso pergunto, em termos preventivos, porque eu acho que estamos aqui os três na área da saúde alinhadíssimos, somos a favor, apologistas da prevenção. Uma pessoa que chega para vocês com osteopenia, ou nem por isso, querem simplesmente se cuidar para não chegar nesse estágio tão grave da perda óssea. Em termos preventivos, o que é que seria diferente da pessoa que já tem ali um diagnóstico? Certo. Complementando aquilo que o Dr. Manuel estava a dizer e respondendo à pergunta,
A OsteoStrong é um método que tem resultados incríveis, mas não é um método milagroso, ok? Ou seja, é fundamental que a pessoa tenha consciência que o seu estilo de vida, a sua alimentação, a nutrição que tem um papel extremamente importante para ou não vir a ter osteoporose ou inclusivamente melhorar e até reverter o processo. Porque se nós podemos ter as pessoas a fazer os exercícios, mas se a pessoa continuar com uma alimentação que tem déficit nestes sais minerais todos e nas vitaminas que o Dr. Manuel referiu, a pessoa dificilmente vai ter resultados, porque é como se nós estivéssemos a tentar construir uma casa, mas depois não temos os tijolos para construir essa casa, não é? Nós, a Thais e eu, gostaríamos então de propor, caso ainda não tenha sido adotado esse método pela casa, pelo Pedro e pela casa que dirige, adotar o superalimento que é de facto a água do mar. A água do mar tomada com equilíbrio e com bom senso, com supervisão, misturada com água mineral, cumpre em cheio o objetivo do OsteoStrong, que é remineralizar o tecido ósseo. Porquê? Porque a água de mar é particularmente rica em minerais que constituem o osso, principalmente cálcio, 150 vezes mais rica que a água mineral, potássio, 1100 e tal vezes mais rica que a água mineral, magnésio, 600, 800 vezes mais rica que a água mineral, além de outros minerais e oligoelementos que constam da tabela elementar dos cerca de 80 e tal minerais e oligoelementos, juntamente com o cloro e com o sódio. É um adjuvante muito interessante que eu queria propor ao Pedro, caso ainda não tenha pensado em associar a água do mar, incluir a água do mar no seu método, na sua metodologia, complementando o efeito notável que eu fico na expectativa, logicamente. E que ajuda também nessa prevenção de um diagnóstico, Claro, não é? claro que sim. Porque é realmente interessante perceber que a acidez e a ausência de oxigênio são duas faces da mesma moeda. O Otto Warburg, quando se referia que nenhuma doença, incluindo o cancro, se consegue desenvolver em ambientes alcalinos, ele referia-se exatamente a isso. A célula neoplásica, vindo agora para o cancro, e a osteoporose acontece muitas vezes na pessoa que tenha cancro, fazendo ou não quimioterapia. Acontece exatamente porque a célula neoplásica, ao contrário da célula normal, como sabe, não estou a ensinar nada, repare, Não, mas eu estou sempre a aprender. A reavivar algum conceito que possa estar menos no campo da consciência. Portanto, o que é que faz? A célula neoplásica não gosta de oxigênio, ao contrário da célula normal, que o requer. A célula neoplásica agradece ao chão que não lhe dê oxigênio, de nós darmos lá em cima oxigênio com redobrado vigor, dando o ozono, que é um oxigênio com mais um átomo, ou 3 em vez de O2. E a história da alcalinidade, então, é realmente gritante, não é? Em ambientes alcalinos, se nós continuássemos com o cheirinho que o bebê tem, nunca na vida tínhamos cancro. E outras doenças Nunca também, na não vida, é? mas o cancro, mas a propósito do exemplo cancro e outras doenças também assim que acontecem, como dizia o Warburg, em ambientes alcalinos, e é muito difícil qualquer doença acontecer, incluindo o cancro. E, portanto, isto a propósito de osteoporose, porque lá está a tal história, as pessoas têm que entender. Muitas vezes nós médicos não temos isso presente, portanto, mais ainda o vulgo que não é médico, entender que a osteoporose acontece porque passa a faltar ao osso minerais e elementos que lhes são fundamentais para manter a sua consistência. E o mineral a sua cálcio, coesão, que é o mineral mais cálcio, abundante. magnésio e potássio, que é o mineral mais abundante Que temos, e 99% dele está nos ossos. E essencialmente são minerais basificantes. Minerais basificantes, que é que isso quer dizer? Que contrariam a acidificação. No fundo, é por isso que a pessoa fica, se o mineral sai do osso, o osso fica carente dele e aparece a osteopenia e a osteoporose. E aquilo que eu referi anteriormente, o pH do sangue é um mecanismo essencial para a sobrevivência do ser humano e pequenas alterações no pH podem ter efeitos dramáticos. Eu falei da urina porque é mais prático medir o pH urinário, sabemos que está para baixo de 6 é ácido, está para cima de 6, fantástico, é mais simples, é mais rapidamente mensurável, uma medida mais prática e que nos dá uma ideia muito correta do estado
do sangue, para não ter que estar a tirar sangue para estar a fazer a medição do dito pH. Portanto, tudo interliga uma coisa com a outra. Até é muito interessante essa máquina, fico na expectativa Pronto, de isso- ver como é que ela funciona. Se calhar vou Claro. começar a mandar gente lá mais depressa do que eu próprio lá ir. Pois é o que eu tenho feito, porque como nós tentamos aqui agregar vários aspectos para a saúde das pessoas, não só alimentação, não é, nutrição, tudo aquilo que podemos complementar, sabemos que a saúde física vem em primeiro lugar, o exercício físico sendo muito importante para o fortalecimento ósseo, e com o OsteoStrong tanto cá perto e podendo ter essa ajuda especializada, é uma no-brainer. Nós basicamente funcionamos de uma forma integrada. Cá está mais um exemplo, preto no branco, a nossa forma de trabalhar, utilizando vários E o ingredientes. Pedro completamente para o produto alinhado, que eu final. acho fantástico até. Pronto, temos aqui 99% do cálcio nos ossos, depois algum cálcio nos dentes. Médico dentista veio a trazer a OsteoStrong para cá. Mas eu queria mesmo voltar aqui à prevenção. Sim. Eu sei que há tantas coisas para falar, estamos tão animados com o assunto, mas gostava verdade. de saber, porque as pessoas precisam dessa informação e estamos cá para isso. Claro que sim. Sim, quando nós recebemos os nossos membros, muitos deles já vêm com o diagnóstico de osteoporose, outros não. Mas aquilo que é transversal a todos e que nós aconselhamos sempre, embora não seja a nossa área de especialização, tem a ver com a parte da nutrição, com a parte da suplementação, e dizemos sempre que devem procurar ajuda especializada, nomeadamente médicos que tenham esta perspectiva integrativa, de maneira a terem um estilo de vida e uma alimentação que lhes permita recuperar deste problema. Porque a osteoporose não é uma doença que surge de um mês para o outro. Isto é algo que são anos e anos a fio, que o corpo está a suportar e que depois se desenvolve este problema. E, portanto, também não se vai, digamos, resolver de um mês para o outro. É preciso tempo. E, portanto, o ideal mesmo é prevenir, é não deixar que as pessoas cheguem à osteoporose. E nós conseguimos isso na OsteoStrong, conseguimos ajudar as pessoas a prevenir. Porque o tipo de exercício que nós fazemos não são impulsos. Nós estamos a fazer um exercício que é como se estivéssemos a fazer força contra uma resistência. Quase como se estivéssemos a fazer força contra uma parede. E nós temos 4 equipamentos patenteados. Um para os membros inferiores, um para os membros superiores, um aqui para a parte mais do core, a parte abdominal e torácica, e um muito específico para a coluna e para a parte postural, para ajudar as pessoas também a melhorar a sua postura, que com o passar do tempo e com a idade, muitas vezes vai começando também a ter algumas dificuldades nessa vertente. Portanto, aquilo que nós dizemos é prevenir, começar a fazer este tipo de exercícios, porque o exercício que vai fazer, voltando um bocadinho atrás, é desencadear uma resposta natural do nosso corpo, em que o nosso sistema nervoso central vai dizer às célulazinhas que formam o osso, os osteoblastos, que têm que trabalhar mais. Porque elas começam a ficar preguiçosas com a idade e com a falta dos estrogénios e das hormonas, e então elas têm que voltar a trabalhar mais. E isso só acontece com exercícios de uma determinada intensidade, porque o exercício físico, qualquer que seja, é ótimo para a saúde, isso é indubitável, mas nem todo o exercício vai estimular a osteogênese, que é aquilo que nós queremos, a formação de osso e aumento da densidade óssea. Para que isso aconteça é necessário impacto, tem que ser exercícios de impacto. E em 2012 foi descoberto qual era o nível de impacto e qual era a força que era necessário ser exercida no membro inferior, nomeadamente a nível da anca e do colo do fémur, para desencadear esta osteogênese. E foi determinado que esse valor era equivalente a cerca de 4,2 vezes o nosso peso corporal, de cada um de nós. O que estamos a falar, se uma pessoa que pesa 60 quilos, estamos a falar de estar a fazer cerca de o equivalente a 250 quilos de peso, de força. Ora, as pessoas normais não conseguem, mesmo atletas, não conseguem ir para o ginásio e estar a levantar 250 quilos. Ora, nós nos nossos equipamentos conseguimos pôr as pessoas a fazer este tipo de forças e até bastante superiores. E a partir do momento que passam este limiar, os tais 4,2 vezes o peso corporal, o nosso corpo percebe que tem que se adaptar a esse nível de impacto, uma simulação de impacto. E é assim que o processo de densificação de osteogênese decorre. Bem, é uma pergunta que claramente que se impõe. Ao fim de quanto tempo é que é visível na densitometria óssea
os resultados favoráveis. Certo. Os dados que nós temos é que normalmente as pessoas, o processo natural de envelhecimento, as pessoas estão a perder continuamente osso. Em média, 1 a 2% por ano, em situações normais. Sabemos que em casos mais extremos, nomeadamente quando têm problemas metabólicos, as pessoas podem chegar quase a perder 10% da sua massa óssea ao ano. O que é dramático, não é? Se nós pensarmos num prazo temporal mais alargado, é altamente dramático. E, portanto, os dados que nós temos é que nós necessitamos, normalmente, cerca de 6 meses para parar a perda óssea. E depois 6 meses para estabilizar. E a seguir outros 6 meses para realmente ver um aumento da densidade óssea. Isto estamos a falar em média. Agora, portanto, estamos a falar de cerca de 1 ano e meio para as pessoas verem resultados, se o seu estilo de vida, a sua alimentação, a sua nutrição também acompanhar. Mas temos casos de pessoas que recuperam muito mais rápido. Segunda questão, propõe acompanhamento de reposição hormonal para facilitar exatamente a remineralização óssea, como hormônio de crescimento, por exemplo, e testosterona não propõe. Essa não é a nossa área de atuação. Mas portanto, propõe a pessoa que procura apoio qualificado? Nós propomos às pessoas que procurem apoio qualificado nessas áreas. Eu relevo exatamente a hormônio de crescimento, principalmente a hormônio de crescimento, para intervir neste processo seria extremamente interessante. A hormônio de crescimento é uma hormona fantástica porque tem várias ações, entre elas remineralização óssea, aumento realmente da massa muscular, diminuição da massa gorda, remineralização, enfim, uma série de outros efeitos que faz todo o sentido que pudesse ser utilizado em paralelo com a vossa máquina. A única situação menos positiva com a hormônio de crescimento é o preço, que é quase, não digo proibitivo, mas é realmente muito dinheiro. É muito dinheiro e é feito, tem dois problemas sérios, que é realmente o dinheiro que custa, dos nomes comerciais da dita, se fizer como os americanos, a Life Extension propõe que é uma unidade internacional diária, a coisa fica mais pesada, mas se for meia unidade de 0.5 ou mesmo 0.4 por dia, tem que ser dada diariamente, por via subcutânea, tem essa questão também, não é um comprimido que se toma pela boca, quase sabe com certeza, a injeção subcutânea, feita diariamente, durante muitos meses, chega a quase 120 euros, 130 euros que se gasta de 15 em 15 dias. Tem essa questão que realmente não está ao alcance de qualquer bolsa. Mas no caso de não ser problema para a pessoa com osteoporose ou com osteopénia, essa questão financeira é muito interessante poder fazer juntamente com a vossa máquina, fazer hormônio de crescimento. Porque realmente ajuda e de que maneira a remineralização óssea ajuda o osso com a sua osteoporose. É mais um aspecto que beneficia, não é? Mas Pedro, por exemplo, tenho aqui uma pergunta. Eu aconselho os meus pacientes, principalmente as mulheres ali perimenopausa, menopausa, que façam densitometria óssea, que façam o exame. Vamos supor que chega lá uma senhora com o resultado do teste de densitometria óssea, seja osteopenia, seja osteoporose, seja nada, mas pronto, quer fazer. O que a pessoa pode esperar quando chega lá? Vocês vão criar um plano? Como é que ela sabe quantas vezes ir? O que ela vai fazer? Como é que estar lá dentro, a chegar a primeira vez? O que acontece e quanto tempo? Quando as pessoas nos chegam a primeira vez, nós obviamente procuramos dados da história clínica da pessoa para tentarmos perceber a melhor forma de ajudar e perceber exatamente também qual é o problema. De qualquer das formas, o nosso plano de exercícios tem alguma standardização. Existem algumas outras modalidades que nós depois adicionamos, nomeadamente temos também uma tecnologia um colchão de terapia eletromagnética pulsada que ajuda muito na parte da circulação sanguínea, mas existe um plano standard que consiste em que as pessoas façam este exercício uma vez por semana apenas, porque o tecido ósseo necessita tempo para recuperar. Portanto, ou pelo menos não deve ser feito o exercício, o estímulo, num período inferior a 5 dias. Não é como os músculos recuperam mais rápido e mesmo assim não devemos trabalhar o mesmo grupo muscular todos os dias, não é? O osso demora mais tempo a recuperar, portanto, e nós, dependendo também da condição física das pessoas, nós depois começamos os exercícios de uma forma um pouquinho mais lenta e mais segura, porque é feito sempre à medida de cada pessoa,
Tá bem? Cada pessoa faz a força que conseguir fazer nos equipamentos, porque nós não trabalhamos com pesos, e é isto que é um conceito que realmente é difícil de entender para a maior parte das pessoas. As pessoas estão à espera de chegar a um ginásio e ver pesos. Tem mesmo Ok? que ver, porque é Portanto, fantástico. e por isso é que nós também não dizemos que somos um ginásio. Pois, porque não é Eh, levantar Pronto, peso. nós não temos pesos. As máquinas são resistência, como se estivéssemos a fazer uma força isométrica contra uma parede, ok? E conseguimos o estímulo que pretendemos como se fosse uma força de impacto, mas de uma forma muito segura, porque como não tem peso não existe risco para as pessoas se magoarem. É claro que existem pessoas que têm mais fragilidade e nas primeiras sessões não conseguem fazer a força suficiente para estimular a osteogênese, Muito bem. que é frequente. Mas como estes exercícios também vão permitir às pessoas aumentarem a sua força muscular com o tempo, ao final de algumas sessões as pessoas já começam a conseguir atingir aquele limiar que é necessário para desencadear o processo. Pedro, e em termos económicos e financeiros, é assim uma coisa assim muito alta? Qualquer pessoa com pouca saúde consegue lá ir? Ou é preciso ter muita saúde para lá ir? É assim, nós temos vários planos. Isto funciona num sistema de mensalidade ou de anuidade. Portanto, temos vários planos, todos os meses temos algumas campanhas, algumas promoções, mas nós podemos estar a falar de algo que pode custar entre 20 e poucos euros por sessão, por exemplo, até 40, 50 euros por sessão. Quantas Depende, sessões é que propõem num plano uma normal? por semana. Uma por semana. Portanto, Muito bem. eu diria que muitas vezes as pessoas custa-lhes menos do que 100 euros por mês. Muito bem. Uma coisa que foi fantástica, quando eu fui É muito visitar, interessante. eu tinha acabado de sair da clínica, e fui lá e estava a usar saltos e pensei, como é que eu vou fazer isso? E por acaso, descalça, fiz completamente os exercícios muito bem. Porque, claro, que o ideal é uma pessoa estar vestida com fato de treino, até pela estabilidade e pelo conforto. Mas fui capaz de fazer completamente descalça e correu muito bem. Tive ali meia horinha É o tempo que demora e cada me sessão, senti meia hora? super forte. O sistema base, só para o estímulo da osteogênese e do equilíbrio, muitas vezes até demora menos, pode demorar um quarto de hora. Como é que se percebe Muito só que rápido. estás um quarto de hora ou meia hora? Em que circunstâncias? Eu estive lá meia hora porque também estive a falar. Não, porque é assim, no nosso sistema base inclui umas plataformas vibratórias, e na parte das plataformas vibratórias, das coisas que trabalhamos é o equilíbrio, e depois o sistema Spectrum, que são as 4 máquinas que são o segredo realmente da osteostrong e do aumento da densidade óssea. Isto é o nosso sistema base. Mas nós temos também depois umas modalidades complementares, como eu falei anteriormente, a terapia eletromagnética pulsada e umas botas de compressão de pressoterapia, também para ajudar na parte da drenagem linfática dos membros inferiores. E quando as pessoas fazem estas modalidades, então a sessão pode demorar um pouquinho mais. Pode ir um pouco para além dos 30 minutos, pode chegar ali perto dos 40 minutos. Mas se fizerem só o sistema base, é uma coisa muito rápida e muito prática, e como a Thaís estava a dizer, as pessoas não chegam sequer a suar, portanto não precisam de mudar de roupa, as pessoas podem fazer os seus exercícios com a roupa que trazem do trabalho, ou de casa, ou da rua, desde que seja uma roupa minimamente confortável. A única coisa que nós pedimos às pessoas é para tirarem os sapatos e fazem os exercícios descalços. E a partir daí fazem estes exercícios de uma forma perfeitamente confortável. Muito bem, olha, Thaís, eu não sei se tens mais perguntas a fazer, eu estou esclarecido, estou surpreendido, agradavelmente surpreendido, porque parece-me que eu sou ser obrigado a testar o vosso sistema, porque de facto, se é assim como conta, é obrigatório testar. Até para podermos recomendar, não é? Eu tinha só mais uma pergunta, Pedro, até porque, como eu fui lá, eu estou a visualizar o espaço e os exercícios, a pensar aqui de uma forma científica também. No fim da minha rotina, que eu fiz as máquinas e depois fui ter com a Joana, Sim. e tive ali numa plataforma de equilíbrio, acho que era Uhum. um Bozu, e ela também teve ali a me jogar umas coisas que também estava ali a trabalhar o foco, a concentração, a neuroplastia, Sim. além do meu equilíbrio. Eu achei aquilo fantástico. Se pudesse falar um pouco disso também, porque não falamos disso e está ali, Certo. vocês oferecem isso e também tem esse benefício, não é? Sim, aquilo que nós sabemos é que os exercícios que fazemos nas máquinas acabam por também predispor o nosso sistema nervoso central a este tal fenómeno da neuroplasticidade.
E então nós aproveitamos para trabalhar, enfim, trabalhar ainda mais a parte do equilíbrio, a parte da coordenação motora, a parte até do foco e da concentração, que algumas pessoas também precisam desses inputs para melhorar as suas atividades diárias. Fantástico. Bom, convido a todos para irem visitar o OsteoStrong, que é um sítio fantástico em Oeiras, e também E podem... brevemente em Lagos, estamos agora a Que abrir boa no Algarve, em notícia! Lagos. Que boa notícia! Portanto, a Ok, população algarvia também já vai poder beneficiar que desta ótimo! tecnologia. Isso é ótimo saber. Jantei no sábado passado em Lagos, num restaurante que um irmão meu tem lá também, o mesmo nome daqui de Cascais e de Lisboa. Tem um restaurante igual em Lagos, jantei em Lagos e é bom. Vou já dizer à rapaziada lá do restaurante que podem continuar a servir com a atenção habitual os clientes, porque se forem abaixo dos membros, se aparecer algum problema de A necessidade de osteoporose, óssea já têm ali sabem um onde ir. recurso para reparar os seus males. É mesmo isso. E toda a informação da OsteoStrong também estará aqui conosco e também no nosso Instagram, nosso Spotify, Apple e YouTube. Pedro, obrigada por estar conosco, por partilhar essa informação super valiosa. Eu, muito defendora da saúde da mulher, muito contente de ter conhecido o teu trabalho e o ginásio, e tenho dito aos meus pacientes para irem, porque vale mesmo a pena. Eu também já fui. E queria agradecer por estar aqui conosco. Uma última pergunta para tentar concluir. Como é que surgiu a ideia? A ideia da OsteoStrong, o criador da OsteoStrong, teve a sua mãe diagnosticada com osteoporose. E ele foi à procura do que é que existe, de que formas é que podia ajudar a mãe a lidar com essa problemática. Nacionalidade é que ele é? É americano, isto é um sistema americano, surgiu nos Estados Unidos. E foi assim que ele desenvolveu os primeiros equipamentos, que na altura não se chamava OsteoStrong, mas está na gênese e nesse problema de ajudar alguém doente, surgiu precisamente o conceito e aquilo que é hoje a OsteoStrong. Está bastante feliz o nome. E que é fantástico admirar pessoas como tu, Pedro, que se põe nessa posição de tentar trazer essa tecnologia e essas possibilidades e oportunidades para Portugal, não é? E crescermos e termos as mesmas oportunidades. Fantástico. Obrigada. Muito obrigado. Se tiver contacto com esse americano, diga-lhe a ele que não fique por aí nas suas investigações e que descubra outros aparelhos, outras máquinas que possam resolver problemas prementes de saúde que nós temos. Era uma maravilha. Claro que sim. Talvez chegamos lá, não é? Obrigada por estarem connosco e até uma próxima.